Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como que de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Meu Deus! Porém Davi se desviou dele por 2 vezes, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000, e saía à entrada diante do povo. Fala aí, chefe de 1000. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, se me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Uma armadilha aí, né? Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a minha família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. Pula lá agora para o versículo 23. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos poucos aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhes anunciaram isso, dizendo: foram tais palavras que falou Davi. Então disse Saul assim: direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tornar a vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias se não havia cumprido. Então Davi se levantou e partiu, ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher sua filha. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, sua filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus inimigos mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado. Até aí, curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos a tua presença aqui desde o início, Senhor. Que bom sentir a tua presença. Senhor, fala conosco essa noite. Abra o nosso entendimento através da tua palavra. Fala conosco. Fala com cada irmão que está aqui presente. Me usa em nome de Jesus. Espírito Santo, toma o teu principal lugar aqui nessa noite. Fica com a gente em Cristo Jesus. Amém. Tremendo isso. Esse texto é muito forte. Deus falou comigo uma palavrinha que aparece 3 vezes. Davi, ele estava em ascensão. Davi já tinha no capítulo anterior destruído, derrubado um gigante,
Golias. Aqui ele estava voltando à batalha dos filisteus, né? E começou a ser aclamado pelo povo. O rei passou por aquelas mulheres, né? As mulheres que estavam clamando, tocando tamborim, né? A Bíblia fala aqui, a duf, essas coisas, a harpa, né? E cantou uma musiquinha que despertou uma coisa no rei: inveja e ciúme. Sim ou não? Despertou inveja e ciúme. Por quê? Porque o rei, ele era muito popular também, mas ele estava alimentando a cada dia no seu reinado uma coisa que estava encoberta, chamada orgulho. Ele era um rei orgulhoso e ele não vigiou aí. Então aquela música despertou isso. Enquanto a sua popularidade o fazia crescer no orgulho, a popularidade de Davi o fazia crescer em humildade. A gente pode ver isso no versículo 23, eu vou ler aqui. Davi, ele fala aí, né, no versículo 23. Olha, de versículo 18. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu, e com a minha vida e minha família de pai de Israel, para vir a ser genro do rei? Ele fala isso duas vezes. Lá no versículo 23 ele fala de novo: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre, desprezível. Quanto Davi, em cada dia, ele mantinha uma coisa chamada de humildade. Saul, ele crescia no orgulho, infelizmente, a ponto desse orgulho ser tão forte dentro dele. E ele, no meio que ele vivia, ele escutou palavras vindas de bocas de pessoas, deixou ressuscitar uma coisa, deixou aparecer uma coisa: o orgulho. Aí você vai me falar, o meio influencia o crente? Sim, o meio pode te influenciar, se você deixar, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Sim ou não? Sim, aqui Saul estava no meio do povo, ele andava no meio do povo, e aquele meio influenciou ele de uma forma negativa, porque ele não vigiou. E a Bíblia fala que o mau espírito entrou nele na mesma hora que entrou o orgulho. Entrou o orgulho dele, que foi ferido. O mau espírito, a qual Deus permitiu, entrou nele a ponto de querer fazer um pecado maior, matar uma pessoa escolhida por Deus, humilde. Olha como é que a coisa é séria, uma coisa muito séria. E eu pergunto para todos nós aqui, o que meio que nós podemos andar? A primeira pergunta: podemos conviver na qual certas coisas podem ser virtudes, mas também defeitos, deficiências podem ser despertadas dentro da gente, coisas que já foram sepultadas, coisas que já passaram, mas de repente você está numa posição e você passa e desperta isso dentro de você. Porque, meu amado, o orgulho, para mim, é a base de todos os pecados que vêm provenientes, porque começou no céu isso. Dali, meu amado, vem vários tipos de pecado: avareza, idolatria, tudo isso. Independência de Deus, ser independente, não dependente. Isso aqui estava vivido, né? O momento que Davi estava vivendo ali era muito difícil, mas mal sabia Saul que Saul seria instrumento de refino de Davi, que assumiria o lugar dele. Deus estava usando Davi, o próprio Saul, para trabalhar na vida de Davi, coisa que Saul não foi feito. Saul, ele não passou por um momento de refino. Refino eu vou falar na semana que vem, em cima de Malaquias 3. Por que você passa por refino? Eu quero que você entenda primeiro isso daqui, para você entender o que eu vou falar semana que vem. Amém? Então, as atitudes de Saul, estava desagradando a Deus, a ponto de gerar um orgulho que um espírito mau entra, meu irmão. Um espírito mau entrou, a ponto de ele profetizar, filho. Já viu manifestação do demônio? Já viu o demônio falando? É o que estava acontecendo aqui. Muito sério isso, a ponto de querer matar uma pessoa.
hoje, né, Deus falou bem claro comigo. Davi, o que manteve Davi na sua humildade, né? Manteve Davi num padrão, pelo menos nesse início. Eu não estou falando do reinado dele, a gente vai tocar aqui também. O que manteve ele, né, a ser humilde, a ponto de Deus levantá-lo? Uma virtude que está aí no texto, e que isso fazia Saul ter medo, fazia Saul ficar em receio, fazia Saul tentar eliminar Davi. Sabe o que? E é o que eu vou falar essa noite: prudência. Prudência. Olha o texto. Se você vê lá no capítulo 18, lá no início, a Bíblia fala, e Davi, versículo 14, Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, o Senhor era com ele. Vendo então que Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. E lá no final do texto, no último versículo desse capítulo, Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Amado, o que é prudência? Definição de prudência para você: é prever, é evitar um perigo lá na frente, é prever e evitar inconveniências, é precaução, é cautela. Tudo que um crente e irmão hoje não está vivendo, infelizmente. Hoje nós estamos vivendo num tempo que as pessoas não preveem, não evitam perigos, e a gente vai falar isso. O que fez Davi chegar lá é porque ele era prudentemente, e Saul ficava preocupado com isso. Faltou prudência, vigilância na vida de Saul, para o espírito mal entrar. Mas na vida de Davi não, Davi estava lá posicionado. Davi estava posicionado. A ponto, meu amado, que coisa terrível. E eu vou falar isso. Saul passou a vida toda perseguindo Davi. Que tipo de reinado é esse? Muito sério. A ponto de Saul, ele via a prudência de Davi, o mal arquitetado não prevalecia na vida de Davi. Ele arquitetava, ele armava. Você vai ver isso em várias passagens, eu vou falar aqui. Ele arquitetava tudo para cair. Chegou um momento que ele pegou, agora vou botar Davi líder de 1000, vou botar ele na frente dos filisteus, não vai ser pela minha mão. Davi, vai lá, guerreia, eu quero 100 prepúcios de filisteu. Aí minha filha vai ser tua. Olha só, ardiloso. Vai lá, Davi, vai lá, é para o rei, é para o nome de Israel ser glorificado e tal. Vai lá, Davi. Davi pensou, a Bíblia fala que Davi pensou alguns dias, porque ainda não foi chegada a hora. Quando ele sentiu o agrado, ele foi. A Bíblia fala que ele, em vez de 100, ele trouxe 200. Primeira coisa que eu quero falar para você, levanta a tua mão assim, ó, para você receber. Deus tem uma palavra para você essa noite, e eu coloquei aqui: as ciladas podem até serem armadas por Satanás, mas aquele que é prudente em Deus, que evita os perigos, tem a sua vitória multiplicada. Pode aparecer o inimigo de 100, aleluia, você vai vencer 200, porque o Senhor é com você. Pode se levantar o que for. A Bíblia fala que quando a gente anda com o Senhor dá prosperidade a 30, 60, 100 por 1. Pode se levantar 1, eu derrubo 2. Pode se levantar 4, meu Deus vai derrubar 8. Deus te dá a capacidade multiplicada de vencer os teus inimigos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Isso assustou Saul, porque ele viu que Deus era com ele. Ficou pior ainda. Quem está recebendo a glória a Deus? Amado, primeira coisa, prudência guarda a humildade. Todo mundo gosta de gente simples. Não estou falando de roupa, não estou falando de sapato usado, eu estou falando da forma de você andar. O humilde, normalmente, ele é muito simples. A pessoa humilde, muitas vezes ele não vê o que verdadeiramente ele é em Deus. Todo mundo vê, menos ele. Muitas vezes. Por isso ele não se orgulha, ele não se exalta. O que está acontecendo hoje? Eu coloquei aqui, eu quero que você fique ligado nisso. Isso é uma forma de edificar o povo, deixar você ligado. Isso é a função do pastor da igreja. Porque muitas vezes vem pregador, fala certas palavras, sei o quê, mas na igreja dele tem que cuidar das ovelhas dele.
E ele tem que vir com palavras certeiras. Presta atenção. Mas o que eu vejo hoje, eu coloquei aqui, muitos irmãos, apesar de se dizerem crentes, não evitam os perigos, não andam em cautela. Não anda em cautela, não andam precavidos. Usufrui de tudo que se apresenta e depois vai para os pés do Senhor. A gente vê muita gente sem cautela, não prevê certos lugares que andam, não prevê certas coisas que vêm, não prevê nada, não prevê as armadilhas, não prevê as ardilosidades de Satanás, não prevê nada. Acha que tudo pode daquele que fortalece ele, vai lá e quebra a cara. O que eu mais vejo dentro da igreja é gente com falta de vigilância, diferente de Davi. O que eu mais vejo, crentes desviados, crentes sair da posição de Deus, crente Deus colocar uma coisa na mão, crente, aleluia, Deus levantar numa situação, por falta de vigilância ele faz tudo errado. Ainda bota às vezes culpa em Deus, ou culpa na igreja, ou culpa no pastor. Falta de vigilância e prudência. Não prevê as inconveniências, os perigos para evitar isso daí. A Bíblia fala que o bom soldado não se enrola com as coisas dessa vida. A Bíblia fala vigiai e orai. Quando ele fala vigiar, ele está falando prudência. E você vai entender porque eu estou falando nessa palavra, o que Deus vitória a Davi, porque Davi tinha um coração de Deus. O que a prudência causa? A gente vai ver alguns versículos. Porque essa virtude é tão importante na mão de Deus, você vai ver hoje. E a Bíblia mostra. Está entendendo isso? Aleluia. Deus já deu tudo para a gente, meu amado. O que eu mais vejo, muitas vezes, devido a problemas, as pessoas entram toda quebrada na igreja, recebe de Deus, e quando recebe de Deus, acha que está tudo bem, volta a fazer todas as mesmas coisas que da onde saiu. Deus deu oportunidade, amado, Deus já deu tudo para a gente. Deus deu Jesus, Deus deu palavra, Deus deu oração, Deus deu o Espírito Santo dentro de você, Deus deu a igreja para você criar novas amizades, ter comunhão. O que você quer mais? O que eu quero mais? Está tudo na nossa mão. Então por que a gente se enrola? Falta de vigilância. Como é que você vai enfrentar os embates da vida e as lutas se você não tiver essa palavra aqui? A ponto de um rei temer. A Bíblia fala que Davi era mais prudente do que todos, é isso que dava vitória a ele. Antes ele analisava tudo, ele via tudo, ele não ia direto. Ele previa os perigos, as inconveniências que podia ser, ele andava com cautela, precavido nas coisas, ligado. Essa é a palavra que a gente usa, né, todo dia. A gente tem que andar ligado, irmão. A gente anda em muitas igrejas, eu não fico falando para você, a gente vai aqui, vai ali, prega aqui, prega. Amado, aí a gente escuta relato de um pastor, relato de outro, um diácono que às vezes é líder de uma igreja, a gente vai escutando, meu Deus, quanta falta de vigilância dentro da casa do Senhor. Olha quantas bizarrices, quantos escândalos dentro da casa de Deus. Gente presa, gente roubando. Amado, falta de vigilância. Satanás, ele vai tocar justamente no ponto teu fraco, para exaltar. Saul era o orgulho. Que a Bíblia fala, bem-aventurados são os humildes, porque dele é o reino dos céus. A gente tem que estar ligado, irmão. Eu não estou falando humilde para você andar todo simples. Não, é a forma como você se conduz. A própria Bíblia fala que o orgulho é soberba, né? A Bíblia fala, né? Lá em Provérbios, se eu não me engano, 18 ou 16, se eu não me engano. A Bíblia fala do orgulho e da soberba. Procura aí, pastor, que eu não vi agora esse versículo. Uma coisa que eu coloquei aqui, muita gente desvalorizando, abrindo mão daquilo que Deus deu na mão. Muita gente desvalorizando as coisas de Deus. Como eu falei, Deus deu igreja, Deus deu para você Jesus, Deus deu palavra para você se alimentar, Deus deu oração para você fazer, conversar com Ele, Deus deu a própria presença dEle dentro de você. A gente não valoriza as coisas que Deus nos dá. A gente prefere trocar, sabe, amado, a comunhão sadia dentro de uma igreja por uma comunhão mundana. A gente prefere trocar momentos dentro da igreja ou momentos que saem em comunhão com os irmãos por uma TV, por um TV a cabo, por noticiário, por filme, por influencer dentro de um celular. A gente troca. Aí você não entende porque está frio.
Aí você não entende porque você está desanimado. Meu amado, é uma enxurrada de coisa secular dentro da tua cabeça. Você não tem tempo para Deus, naquilo que Ele já te deu. Deus já te deu tudo. A gente se enrola, quando você toma uma atitude dessa, quando eu tomo uma atitude dessa, cara, eu não estou falando que eu não deixo de ver televisão, eu não estou falando que você não possa ver um filme. Ontem eu estava vendo um filme, né, com uma linda doce amada aqui, ó. A gente sentado na frente da televisão à noite, comendo pipoca. Eu comi a pipoca toda, ela comeu algumas. Eu fiz um amado, mas no momento com Deus é momento com Deus, eu tenho que estar ligado. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Aqui você vê duas coisas bem claras. Um se cuidou, o espírito mal entrou, o outro permanecia ali. E o inimigo não toca naqueles, aleluia, que são prudentes, que são vigilantes, que evitam o perigo, que não entra. Aí vem aquele papo, não, pastor, que eu já escutei aqui, né? O senhor, né, trabalha com as coisas loucas. Eu fui levantado para converter os gregos, eu fui levantado para ir lá no meio do... Você está preparado para isso? E voltar? Que muita gente vai e não volta. Deus mandou você fazer isso. Deus mandou Paulo, mas você, a gente tem que estar ligado, mano. Nem tudo é para todo mundo. É de acordo com a maturidade, de acordo com a capacidade de cada um. Aí Deus prepara, refina, você pode, Ele não. Então vai você. Isso é cautela, isso é precaução. Nem tudo que eu faço você vai poder fazer, e nem tudo que você faz, eu tenho a capacidade de repente, meu irmão. Deus tem uma porta, Deus tem um caminho para cada um, mas todos nós, aleluia, somos parte de uma mesma igreja. Amém ou não amém? A gente não pode copiar ninguém. Sabe uma coisa que a gente desvaloriza dentro da casa de Deus? E eu fico triste com isso. Triste. A gente mal sabe que a gente está faltando com prudência. Quando você abre mão dessas coisas, você está faltando com prudência. O perigo está entrando, você não está percebendo, e qualquer hora, meu amado, você vai esfriar, você vai parar, você vai ficar na última cadeira da igreja sem fazer nada. Tudo que o diabo quer. Sabe o que é? Quando a gente desvaloriza todas as coisas da própria igreja onde Deus te colocou. Você não vem a cultos, você não participa de nada. A palavra de um diácono, amado, eu participo de tudo na igreja, quem sabe disso? Porque tem coisas, amado, presta atenção, são as pequenas pedras que derrubam as pessoas, não são as grandes. São pedras que eu não vejo. Se eu não ficar vigilante e prudente, eu posso cair. A gente tem que ser simples, amado. Vem aqui o diácono, vem aqui o obreiro pregar, seja quem for, amado, para mim é um renovo. Eu estou aprendendo. Mas eu já escutei isso. Meu amado, mas isso tem que ser batido 3, 4 vezes na minha vida, porque eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar prudente. Então a EBD é importante, porque vem um homem preparado, fica aqui, não, eu não vou não, porque eu já sei tudo. Quem te disse que você sabe tudo? Você é um orgulhoso. Satanás está preparando alguma coisa para você. Porque, meu amado, ninguém sabe tudo. Eu valorizo a prata da casa. Vem um diácono aqui, seja Joab, seja quem for, o Wallace. Amado, eu estou absorvendo coisas que de repente eu já escutei. Amado, a gente tem que ser simples, a gente tem que ser humilde. A gente tem que receber e saber que Deus está mantendo você alimentado para lá na frente não acontecer uma coisa pior. Como eu vejo de muitos pastores que não ficaram alertas, abriram mão de suas posições, não vinham a culto, não participavam. Sabe o que Deus faz? Uma armadilha. Aliás, Satanás faz uma armadilha. Já se acha num topo, o orgulho entra, já era a queda do ministério. A gente tem que abraçar as coisas. Tudo que faz, hoje foi tremenda aula aqui, acho que foi o Marcos, eu dei um tema, o mesmo tema que dei aqui, que eu peguei o mesmo material, passei para o Marcos e dei lá para os jovens lá. Os jovens abriram o olho desse tamanho, a volta de Jesus. Meu irmão, a chapa esquentou. Ele, pastor, eu não sabia, pastor, isso eu não sabia. Meu irmão, então aprenda, como vai ser a volta de Jesus? A gente começou a conversar lá embaixo. Jesus, ele vai aparecer no Monte da Oliveira, vai ser no momento que você levanta da tua cama, aí você vai abrir a janela, Jesus vai vir. Não foi isso que eu falei, Jorge? Jesus de repente vai vir na noite ou no dia.
Jesus, ele vai voltar na segunda vinda dele curando. Aí a gente foi pegando Mateus 24, Apocalipse 13, Apocalipse 16, aí vou tirando as dúvidas. Jesus não vai nem tocar na terra o pé dele. A Bíblia fala que ele vai lá em 1 Tessalonicenses 4, ele vai ressuscitar o povo, vai vir do céu, o céu vai abrir, som de trombeta. Amado, ele vai levar, primeiro vai ressuscitar, e a gente foi tirando as dúvidas. Muita coisa a gente não sabe. E a Bíblia fala lá em Mateus 24 que ele vai enganar muitos quando ele vir. A Bíblia fala: se escutar uma voz no deserto, não saís. Se você vê milagre, não sai. Por quê? Porque Jesus, quando ele vir, ele vai ficar no céu. A Bíblia fala que todo mundo vai ver. Mateus 24, versículo 27, vai ser como um relâmpago. Apocalipse 1,7 fala a mesma coisa. Ele vai aparecer para todos ao mesmo tempo. Então não vai ser homem como você e eu. Você sabia disso? A gente aprende na casa de Deus. Porque a Bíblia, já que Jesus falou isso em Mateus 24, que milhões e milhões de pessoas vão ser enganados. Até os próprios escolhidos que estão com a Bíblia na mão, que leem, para de ler essa parte. No dia que acontecer, vai vir um homem fazendo milagre, falando que é Cristo, muitos vão aceitar. Se Jesus escreveu Mateus 24, é porque muitos vão cair. Ele fala que muitos faltam prover e vão enganar muitos, está escrito. Então já é certo de acontecer, que não seja a gente. Então como é que você aprende? Valorizando as coisas. Valorizando. E muita gente, a gente não valoriza o homem de Deus que vem aqui. Aí entra um sentimento, parece que a gente sabe tudo, entra um sentimento de orgulho, a gente desvaloriza aquele momento que parece ser pequeno para você, mas conta como prudência para a tua vida e para a minha vida. Deus está te alertando. Seja o tema, mas é uma verdade, irmão. Eu presto atenção em tudo, eu fico olhando tudo, todo mundo, porque alguma coisa eu vou absorver de coisa boa para mim. E é o que me mantém de pé, meu irmão. Não é a posição que mantém um homem de pé. Não é porque eu sou pastor. A Bíblia fala vigiar e orar. Ele não falou isso para um pastor, ele falou isso para a igreja. Todo mundo tem que se cuidar para não cair, para que ninguém roube a tua coroa e nem a minha. Apocalipse 2,10 está lá. Prudência. Seja vigilante. Muitas pessoas estão frias dentro da casa de Deus porque não vigiam. Bate cansaço, Satanás fala no ouvido, liga a televisão, fica em casa, não vem se alimentar. Você vai morrer de inanição espiritual, tendo tudo na mão. Você parou de se alimentar da forma correta. Algum problema no teu corpo vai acontecer. Sim ou não? Se eu tenho uma alimentação certa, regrada, eu mudo, paro, vou diminuindo, alguma coisa vai acontecer no corpo de Cristo. Aí que você vê gente se desviando, gente falando que Jesus falou e Jesus não falou nada. Jesus está longe da pessoa. E tudo é motivo que Jesus não é, meu irmão. Jesus não fala assim. Como é que ele vai falar com uma pessoa totalmente longe? Jesus, ele veio sim para falar com você, para te alertar, para você ser prudente, para te chamar a atenção mesmo, que você é algo precioso para Deus. Amém? A Bíblia fala uma coisa tremenda. Olha só, por que eu estou falando de prudência? A Bíblia fala, Provérbios capítulo 8, versículo 12, uma coisa tremenda. Fala assim, ó: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos. Eu, a sabedoria, habito no meio da prudência e acho conhecimento no meio dos conselhos. Sabe o que está acontecendo essa noite? Deus está me usando para você e para mim mesmo, te aconselhar, para te alertar com a prudência. Se você quer que venha sabedoria sobre a tua vida, para você superar as tuas lutas e chegar onde Deus quer, você tem que ser prudente. Deus ama homens e mulheres prudentes para Ele derramar sabedoria. Puxa, a prudência que dá a ligação com a sabedoria. Vida do céu. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17, fala o seguinte, presta atenção: portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo,
tempo, porque os dias são maus. E ele continua a falar no versículo 17: não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Presta atenção uma coisa: Deus tem uma vontade contigo, Ele quer remir o tempo, Ele tem pressa na tua vida, mas para você receber o que Ele tem para você, de sabedoria do alto, você tem que andar na prudência. Vede prudentemente como andais, não como louco, mas remindo o tempo. E ele fala que a gente tem que ser sábio. A prudência leva à sabedoria de Deus. Se você vê em outras passagens bíblicas, vai falar a mesma coisa sobre o prudente. Deus ama pessoas prudentes para Ele derramar sabedoria sobre a pessoa, para Ele poder fazer alguma coisa. São pessoas precavidas, são pessoas cautelosas, são pessoas que se separam, são pessoas que não se misturam, são pessoas que estão ligadas nele, são pessoas que observam tudo. Para esse Deus dá sabedoria. Ele não vai dar para qualquer um, sabendo que a pessoa é totalmente desvaída. Está na casa de Deus, tem hora que está, tem hora que não está. A Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 8, ele fala uma coisa tremenda. Fala, eu anotei aqui que às vezes foge: ao homem de coração dobre. Tiago capítulo 1. Homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Homem de coração dobre, ou seja, se você ler o texto anterior do capítulo 1, está falando de fé, mas ele fala de homens inconstantes. Deus, a gente está vivendo hoje numa igreja de momentos, pessoas de momentos, pessoas que estão aqui, recebem um pouquinho aqui, daqui a pouco sai, pessoas vão lá, só vem para aquilo que agrada a Ele. Presta atenção, Deus não quer pessoas de momentos inconstantes, Deus quer pessoas constantes para gerar consistência. Um crente hoje, para andar do jeito que o mundo está, tem que ter consistência, então tem que ter constância. Quando você tem constância, você está sendo prudente, aí Deus derrama sabedoria para a tua vida. É isso. É isso. Poxa, pastor, eu tenho que ser sábio, tomar decisões. Deus tem que dar uma direção. Você está sendo prudente? Como você anda no teu dia a dia? É isso. Você se separa, você fala com Ele, você ora, você lê a Bíblia, você se acautela, você vem aos cultos, você participa das coisas, você é uma pessoa que prevê as coisas. Aí Deus vai derramar na tua vida. Amado, não tem como fugir ao texto. Davi era um homem prudente. Aí você vai falar: poxa, mas Davi errou, Davi falhou. Davi era tão prudente nesse texto. Se você vê lá no capítulo 20 em diante, a Bíblia fala que Jonas, a alma de Jonas se apegou à alma de Davi, e eles se amavam como amigos. Ele era tão prudente que Saul armou uma armadilha. Vou falar rápido aqui, não vou abrir. Armou uma armadilha, que ele, se ele fosse lá, foi um momento que todos estavam lá no reinado, Davi tinha que se apresentar. Saul, aí Jonatas falou com ele: presta atenção, nós vamos fazer uma coisa, vamos se precaver. Eu vou lançar 3 flechas. Se a flecha cair de cá para ti, você pode vir em paz e entrar dentro do reino, que eu vou estar lá. Agora, se cair para lá para ti, vai embora e Deus será com você. Precaução. O que adianta eu chegar dentro do reino, tomar posse do reino, entrar no reino e ter uma armadilha ali me esperando? O que adianta eu entrar e ter um reino na mão e morrer dentro dele? É melhor estar vivo, porque eu sei que se eu estou vivo, Deus ainda pode fazer alguma coisa na minha vida. É isso. Aí lançou a flecha. A Bíblia fala que ele lançou a flecha, mas lançou para cá. E uma coisa tremenda, quando lançou para lá, aliás, a Bíblia fala lá no versículo 20, 1 Samuel 20 diz assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor está te deixando ir. Ei, presta atenção uma coisa, isso é um alerta para você e para a minha vida. Se você sentiu que é uma armadilha, amado, sai dali, porque a boa mão do Senhor está indo com você. Deus está indo com você. Deus te deu um sinal, vai embora.
foi isso que aconteceu com Davi. Davi errou, falhou. No momento que ele assumiu o reinado, no momento que ele começou a andar, faltou prudência. Lá no livro de Samuel, 2 de Samuel, capítulo 11, situação de Batseba, a Bíblia fala que era nos momentos que os reis saíam para a guerra. Ele estava lá no terraço de Jerusalém, ele não foi. Aí ele olhou para a sacada do terraço e viu uma mulher lindona, tomando banho. Sabe o que ele fez? Pegou a mulher para ele. Era para ele estar numa guerra. Faltou prudência nele. Ele podia ter evitado o perigo, porque no lugar dele ele estava no lugar errado. Muitas vezes certas coisas acontecem na nossa vida porque nós estamos posicionados erradamente. E Deus não mandou você ficar em certos lugares. Ali foi a queda de Davi. Ele caiu. Mulher de Urias, sabe o que ele fez? Tentou fazer que Urias voltasse da guerra. Urias, vai lá, deita com a sua esposa. Vai lá, porque a esposa tinha falado que estava grávida. Vai lá, ele não conseguiu. Pega Urias, bota na linha de frente. Não foi a mesma coisa que Saul fez com ele? Levanta ele chefe de 1000, bota ele lá na frente dos filisteus. Orgulho. O orgulho gera morte. A mesma coisa que aconteceu com ele fez. Só que a diferença dele para Saul é que ele se arrependeu. Ele conheceu o profeta Natan, falou, ele se arrependeu, se quebrantou, perdeu o filho, mas Deus perdoou ele. Mas a mesma coisa, ele perdeu totalmente a humildade. A mesma coisa que aconteceu, que Saul fez com ele fez, meu amado. Presta atenção uma coisa, a gente tem que estar muito ligado. Quando você perde a atenção, a Bíblia fala que Davi, de novo, no capítulo 24 de 2 de Samuel, ele fez o levantamento de um censo, de novo errou. Levantou um orgulho dentro dele, foi contar o reinado dele, orgulhoso pelo tamanho. Sabe o que aconteceu? Veio uma peste e matou 70.000 pessoas. O orgulho já era morte. A Bíblia fala, Apocalipse capítulo 5, versículo 10, fala assim, ó, eu anotei aqui: e para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem é rei e sacerdote aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Foi Deus que fez. Mas o grande problema nosso, na nossa época, é que muitos estão procurando reinados, muitos estão procurando reinar, e estão abrindo mão do sacerdócio. O sacerdócio que liga a Deus. O reinado, Deus te deu para você reinar. Você é mais que vencedor, mas tem que ter a ligação. A gente está tomando posse de querendo ser rei. Nós somos reino de Deus. Mas você está perdendo o sacerdote quando te falta prudência. Tem que trabalhar com as duas coisas juntas para a gente poder reinar. Amém? Tem um bocado de crente que se perde nisso. Pregações, campanhas, a forma de falar, a pessoa só pega a coisa boa. Amado, se você não tiver uma vida de sacerdote, de ligação, saindo daqui para o alto, você vai se perder no teu caminho. Você vai deixar de ser prudente. Aí não vai adiantar a campanha, não vai adiantar as bênçãos que Deus derramou na tua vida, porque você se desviou. Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Davi, ele se recuperou no final. Davi se transformou depois de tudo isso. Você vê, ele era humilde, foi levantado rei e cometeu os mesmos erros que o outro. Orgulho. Mas Davi, ele se recuperou. 1 de Reis capítulo 2, vê aí rapidamente. Davi voltou a ser prudente. Olha que o texto fala, versículos 5 e 6, 1 de Reis. Davi dá conselhos a Salomão antes de morrer. Olha que ele fala para Salomão: e também tu sabes o que me fez Joabe. Não é esse Joabe aqui não, tá? Joabe é gente boa. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que me fez os dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou e em paz derramou sangue de guerra, e pôs sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria. Eu não falei que na prudência habita a sabedoria? Davi está falando, seja sábio, ô Salomão. Olha o que aconteceu comigo.
e não permitas que suas cães deixem a sepultura em paz. Ele está falando, elimina Joabe, tira ele do teu caminho. Prudência, se você quer reinar. Ele estava falando, faz isso. Olha, continuando, porém com os filhos de Barzilais e Gileadita usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim. Esse Simei foi aquele que tacou pedra. Quando ele foi expulso, Davi foi expulso, Absalão, né? E foi amaldiçoando Davi. Olha que ele fala, que me maldisse com maldição atroz no dia em que iam a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é um homem sábio, e bem saberás que lhes há de fazer, para que faça com que as suas cães desçam a sepultura. Ou seja, elimina Simei. Sabe o que Davi estava fazendo aqui prudentemente? Aquilo que não presta, Salomão, tira do teu caminho. Aquilo que não presta, joga por terra. Elimina aquilo que presta, que são os filhos de Barzilai. Mantém, dá o melhor para ele. É isso que Deus está falando para você essa noite. O que não presta, tira. O que é bom para você, mantém para a honra e glória do nome do Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Que não presta, tira, meu irmão. Davi foi prudente, falou de sabedoria, prudência, porque a Bíblia fala que a sabedoria provém, se alimenta da prudência. Seja prudente, antes de você assumir, tira Joabe, tira Simei, Barzilai e mantém. Ele deu toda a dica. Deus está falando essa noite para você. Vem para cá, pessoal da música, vamos ficar de pé. Eu quero que você saia daqui diferente da forma como entrou, em questão de precaução e cautela. Davi, ele passou pelos dois nuances. Momento bom, se deixou orgulhar, depois ele se precaveu. Eu quero que Deus, eu tenho pedido a Deus, que Deus venha te derramar uma unção de sabedoria a partir de hoje. Que Deus, nas tuas decisões, você venha ser sábio, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Nas tuas decisões, no que você fala, no momento que você está irritado com uma situação, no momento de casa, que você está irritado com o filho, com a tua esposa ou com o teu esposo, Deus vai te dar sabedoria e palavras certas, mas que você seja prudente. Eu queria chamar você aqui na frente, sai do seu lugar nesse momento, nós vamos orar, pedir a Deus sabedoria e prudência. É o que está faltando no povo de Deus. E muitos estão sendo tombados por causa disso. Estão parando no meio do caminho, estão saindo da posição, estão se perdendo, estão dentro da casa de Deus. Aleluia.